Senhor das nossas mentes, eu te peço isso grandiosamente, para que o Senhor venha se agradar de nós, Pai. Abençoa aquele que trará a palavra, ó Deus, porque já sabemos que ela foi preparada por Ti, que nós venhamos aceitá-la e colocar em prática em nossa vida, porque fiel é o Senhor que nos resgatou e cuida de nós em cada detalhe, ó Deus. Que esse dia 30, Senhor, venha ser marcado em muitas vidas, em todas as vidas aqui, Senhor, como um dia que o Senhor nos visitou, um dia que parecia que seria normal, mas será diferente para louvor e glória do Teu nome, ó Deus. Conduza cada jovem, Senhor, a cada pequenino neste lugar, para que o Senhor venha ser exaltado, para que haja verdadeiro derramamento do Teu Espírito neste lugar, porque o Senhor é o nosso Rei. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos, ó Pai. Seja bem-vindo entre nós, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu já gostaria de convidar, então, a equipe de louvor. Vamos já concluir essa parte de oração e já render adoração ao Senhor, porque Ele está aqui. Aquele que está sentindo friozinho, começa a clamar e... porque o Espírito Santo, ele aquece a alma, o corpo. Amém? Vamos render glórias ao Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
Meus irmãos, antes da gente entoar esse hino, eu gostaria que todos vocês dessem uma grande salva de palmas para o Senhor Jesus. Porque em um sábado, 7 horas da noite, ver tudo isso aqui de jovens, adolescentes, poderia estar em um outro lugar, mas estão aqui. Glorifica o nome do Senhor, gente.
Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem em Isaías 40, a partir do versículo 25. Amém. Será uma leitura responsiva, então eu leio primeiro e os irmãos vão me ajudando na sequência, tá bom? Isaías 40, versículo 25. A quem me farei semelhante, para que lhe seja semelhante, diz o Santo. Levantai aos vossos olhos, quem criou todas essas coisas? Porque dizes, ó Jacó, e tu me reclamas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e a minha causa passa despercebida ao meu Deus? Dá força ao cansado e multiplica o poder ao que não tem nenhum vigor. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Irmãos, que o mesmo Deus que criou as estrelas e chama ela pelo nome, chama cada estrela pelo seu nome, Ele nos chama nessa noite. E essa palavra, ela nos fala sobre renovação. Então, que nós possamos ser renovados por Cristo todos os dias da nossa vida. Que nós possamos buscar isso do Senhor todos os dias, pois Ele tem algo novo para as nossas vidas. Amém? Gostaria de chamar o irmão Elvis para estar fazendo oração. Salve, amada igreja, que a paz do Senhor, curva vossas cabeças. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, Senhor, para estar Te louvando e bendizendo o Teu santo nome, Pai. Pai, abençoa cada um deles que estão aqui, Pai, aqueles que não puderam vir por motivo de trabalho, Senhor, aqueles também que não vieram por causa de motivo de saúde, Senhor. Senhor, médico dos médicos, o Senhor pode estar entrando com a providência, Pai. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Em seguida, a coreografia. Abri minha Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu. E aonde está o corpo do mestre? Ei! 2 anjos Maria viu, e eles lhe perguntaram: Maria, por que choras? E ela respondeu: é que ali estava o corpo do meu menino Jesus, só que o corpo dele desapareceu. O corpo dele não está mais lá. Então Maria
se voltar pra trás, creio eu, já disposta a ir embora. É quando Yeshua aparece e lhe pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que me busca? Maria, faça-me um favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Vai lá e avisa aos seus irmãos, para eles começarem, Maria, a sorrir. Fala para eles que ainda não acabou. Diga que a morte eu venci. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos. Ela correu e ao chegar lá ela disse assim: senta todo mundo aí, porque eu vou contar o que aconteceu. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu. Levanta a mão e diga: ó morte, onde estás? O rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado és. Vamos! Ressuscitou, a terra estremeceu, a terra estremeceu e o sepulcro se abriu e nada vencerá. Levanta sua mão pra cima e diga: ó morte, onde estás? O rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre. Surararabababas, surararababas, mais, 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 mais. Pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, ele ressuscitou, ressuscitou. Hoje é dia de cadeias quebrar. Hoje é dia. Amém. Quero cumprimentar a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Amém. Quantos estão felizes por estarem aqui nesta noite? Dá um glória a Deus aí. Porque Ele é santo, Ele é grande, Ele é grandioso. Santo é o nome dEle. Aleluia. Motivo de alegria, amados irmãos, estar aqui nesta noite para louvar e engrandecer ao nome do Senhor. Fico sempre feliz de estar aqui nesta casa. Agradecer a irmã Adriana pelo convite, pastor José, pastor Ronaldo, que o Senhor abençoe grandemente a vida de vocês. E é sempre satisfação, irmãos, estarmos aqui adorando ao nome do Senhor, porque Ele merece todo louvor, toda a honra, toda a glória pertence ao Senhor. Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. E amados irmãos, eu quero deixar uma palavra aqui do Senhor, que se encontra no livro de Romanos, aleluia, grande é o Senhor, santo é o nome de Deus. Se encontra no livro de Romanos, seu capítulo 11, no versículo 33, que por título é A Grandeza de Deus. Esse versículo, irmão, foi o tema da nossa festividade lá em Vila Lígia.
E é muito lindo este finalzinho aqui do livro de Romanos, capítulo 11, que estarei lendo. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem deu a ele primeiro, para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória eternamente. Amém. Glória a Deus, aleluia. Sabe que você pode glorificar o nome do Senhor aqui nessa noite? Ele é santo, Ele é poderoso. Aleluia. Vamos louvar, amados irmãos. Vila Lígia e Jardim Praiano. Glória a Deus, aleluia. Jobrar completa os irmãos com a ação de glória paz do Senhor Jesus essa noite. Vamos louvar e agradecer o nome de honra, glória, louvor e toda exaltação. Aquele mestre escrevendo, com medo
pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Deus continue abençoando, né, os nossos jovens de Vila Lígia e Jardim Praiano, né? Logo após, a gente vai estar vendo aqui, né, um teatro, mas eu quero aqui já fazer, né, a apresentação do nosso líder regional, nosso pastor José Luiz. Junto com ele veio o seu filho, o seu irmão, né, sua cunhada. Que Deus possa estar abençoando grandemente vocês. E também está aqui, né, nossos jovens da nossa igreja, né, que é a congregação aqui de Morrinhos. Cadê os jovens de Morrinhos? Glória a Deus. Nossa líder Monique. Temos também aqui os nossos jovens de Bertioga. Cadê os jovens de Bertioga? A nossa líder Thaís. Temos os nossos jovens de Vila Áurea. Cadê Vila Áurea? Os nossos líderes, o David e a Tayane. Cadê os nossos jovens da sede? Então, a maioria está aqui fora. Logo mais, eles vão estar se apresentando. Que Deus possa estar abençoando grandemente. Vieram mais algum no Brasil? Não, né? Então, são esses que estão aqui hoje para adorar o nome do Senhor Jesus. Vamos saudar os nossos irmãos? Agora estamos, né, trabalhando junto, todos é da casa. É um prazer a gente estar sempre junto, fazendo a obra do Senhor. Um ali faz um pouquinho e somos gratos, né, por estar juntos, os jovens, né, aqui reunidos para adorar o nome do Senhor Jesus. Quero agora chamar agora o pessoal do teatro. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus. Ele falou. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus. Ele falou, e o universo se fez. Estrelas, galáxias, tudo ele fez. Tudo se fez ao som da sua voz. E nada do que existe foi feito sem ele. Formou o homem do pó, soprou sobre ele o fôlego da vida e o chamou imagem do Criador. Criou a mulher e os abençoou e disse: frutificai, multiplicai, dominai. Mas do fruto da
árvore do conhecimento do bem e do mal. Não comam, porque no dia em que comerem, certamente morrerão. Mas a serpente sussurrou. A dúvida entrou. O fruto foi tomado. Foi comido. E os olhos se abriram, mas para o mal. E ali começou a queda. O pecado invadiu tudo. E com ele veio o medo, a dor, a vergonha, a fome, a doença do corpo e da alma, a soberba, o ódio, a divisão, as guerras, A lascívia, a pornografia, correntes invisíveis passaram a prender os homens e a humanidade tornou-se escrava, doente e exausta, porque o pecado apodrece os ossos e sufoca o espírito. Mas o Criador, aquele que chama as estrelas pelo nome, com seu amor imensurável, desceu, abriu mão da sua própria glória, caminhou entre nós, o Yeshua HaMashiach, o Cordeiro de Deus, o pão da vida, o leão da tribo de Judá, aquele que luta as nossas guerras. Ele morreu, mas a morte não o venceu, ele ressuscitou. e vivo ele está. Sim, com sua ressurreição, nós somos livres. Ele pagou nossa dívida, nos lembrou quem somos, feitos à imagem do Criador, chamados para governar, enviados para levar o seu reino às futuras gerações. Você é livre, você é amado, você foi chamado para fora, para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. O pecado ele entrou, né? Mas Deus, ele morreu para que nós estivéssemos aqui hoje, mas no terceiro dia ele ressuscitou, né? Por isso estamos aqui hoje, né? E devemos ser gratos e glorificar o nome do Senhor, porque Ele está vivo e Ele está aqui no nosso meio. Amém? Vamos estar agora fazendo, recolhendo as ofertas, dízimos e ofertas. Quero estar chamando aqui a irmã Thaís para estar orando pela oferta, e o Kevin já se prepara para estar louvando ao Senhor Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Curvem em suas cabeças, oremos. Senhor, meu Deus, muito obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor nos concedeste até aqui, Senhor. Sabemos que sem Ti não seríamos nada, meu Pai. Esteja conosco, meu Pai, para que sempre possamos fazer segundo a Tua vontade e o Teu querer. Esteja abençoando, meu Pai, essas ofertas para que elas sejam feitas de acordo com a Tua vontade para o proceder da Sua obra. Em nome de Jesus, amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos nos colocar de pé para louvar o Senhor.
alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam santo, toda a criação santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. Cantaremos pra sempre, amém. Os anjos clamam santo, toda a criação exaltado és, santo, santo pra sempre. Teu povo santo, sim ao Rei dos Reis, santo, sempre serás santo, santo pra sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos, domínios, governos, poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos e os anjos clamam santo, toda a criação santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. O teu povo canta santo, sim ao Rei dos Reis, santo, sempre serás santo, santo pra sempre. Tu sempre serás santo, santo pra sempre. As palmas no nome do Senhor. Glória a Deus, que Deus abençoe o Kevin. Agora vamos estar louvando ao Senhor com todos os jovens e adolescentes. Aí, queria que todos os jovens e adolescentes viessem aqui para frente, para a gente estar adorando o nome do Santo do Senhor Jesus.
A Jubrac e a Dobrac, sede de congregações. Saúde da igreja com a paz do Senhor. Quando as lutas vierem contra ti, irmão, insista, ainda não é o fim. A tua fé, mesmo fraca, ela é forte, destrói muralhas.
Aleluia, glória a Deus. Deus se faz presente aqui. Glorifica o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Quero estar agora já passando para o nosso líder regional. Ele vai estar fazendo aqui o momento de louvor e já emendar aqui com a pregação, amém? Oi? É o momento de louvor, deixa Deus usar. Glória a Deus. A paz do Senhor, amada igreja, amém? A paz do Senhor, Jubraque. Amém. A paz do Senhor, Jubraque. Amém. Quem pode dar um glória a Deus? E aleluia! Oh, glória! É muito bom podermos estar aqui, amados, juntamente com vocês. Quero trazer a saudação, primeiramente, do meu pastor superintendente, pastor Davi Cirino, ao nosso pastor Ronaldo, a toda a liderança de Jubraque, irmã Adriane, todos os líderes, todos os jovens, a todos os irmãos, todos os obreiros. Quero parabenizar pela igreja que está linda. Parabéns novamente, meu pastor, parabéns a todos os irmãos que têm contribuído juntamente com essa obra, com esse ministério. Trago a saudação também do meu pastor presidente, pastor Elias Carlos, a todos os irmãos. Meu pastor presidente emérito, né, que é o pastor Elias, né, que é o pai do pastor Elias Carlos. Ele sempre fala, manda um abraço. Então, estou passando aqui para mandar esse abraço. E também do nosso líder estadual, Silas, né, que hoje esteve lá no seminário de líderes da Jubraque. E com essa saudação, quero trazer a todos os irmãos e gostaria que você virasse por irmão que está do seu lado e falasse assim para ele, irmão, você é bem-vindo aqui. Você é bem-vindo aqui, sabia? Fala para ela, você é muito bem-vindo aqui, muito bem-vindo. Vocês são bem-vindos aqui, apesar que eu, né? Mas sabe quem é mais bem-vindo? Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele é bem-vindo em nossas vidas. E antes da palavra, esse cântico que fala assim, né? Você vai cantar comigo, né? Eu vou cantar metade. Coloca sua mão no seu coração e fala assim, você é bem-vindo, aleluia, a casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio. Toma o teu trono, vem reinar, nós queremos, só te Deus, nós queremos, e como nós declaramos ao nosso Deus, só pra Ele, essa casa, sua casa. Se coloque de pé, amado, declare. Oh! Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Essa casa é sua casa e nós deixamos ela pra
Xerecomaná. Ela, Jesus, Jesus, sua casa, ela pra você. Você pode abraçar o seu irmão que está do seu lado assim e falar: essa casa nós deixamos pra você. Essa casa nós vamos declarar que Ele cresça e que Ele apareça, somente o Senhor Jesus. Declare que o seu nome cresça de lugar. Enche este lugar. Só igreja agora. Enche este lugar. Declare: apareça. Enche este lugar. Oh, oh, oh. Quantos podem aplaudir o Senhor nessa noite? Dia 30 de maio você vai ser mudado. A partir de amanhã não será a mesma coisa, em nome de Jesus, na minha e na sua vida. Ora mais, você pode profetizar por irmão do seu lado, falar assim: ó, a partir de amanhã será diferente. A partir de amanhã será diferente. Virá coisas novas do Senhor. Você será abençoado e será abençoador. Aonde você colocar suas mãos, será abençoado. Aonde você colocar os seus pés, será abençoado. Aleluia. Você pode assentar glorificando o nome do Senhor, amado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh. Pega a sua Bíblia aí, amado irmão. Abra no livro de João, o Evangelho de Jesus, a qual escreveu João, capítulo 1, versículo 1. Raramente dou um título à pregação, mas trazer essa palavra que diz assim, o tema: por que e para que fomos criados? Por que e para que fomos criados? Em João capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, Jesus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Aleluia. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Por enquanto até aqui, eu quero trazer uma reflexão, uma palavra e um esclarecimento para aqueles que ainda não sabem disso, sobre a cristocentralidade de toda a palavra de Deus.
desde o primeiro capítulo de Gênesis, o primeiro versículo, até o findar da palavra no Velho Testamento em Apocalipse. Tudo culmina na centralidade de Jesus Cristo. Nós podemos perceber que, no primeiro capítulo de João, o Verbo se fez carne, esclarecendo da criação de todas as coisas e também de Jesus se tornando homem. Mas o que me traz a reflexão nessa palavra, através do Espírito Santo, qual moveu em meu coração, é que antes de tudo, antes da criação da terra, dos planetas, do sol e das estrelas, Jesus já estava lá. Ele já estava lá. Ele estava com o Senhor e estava o Espírito Santo, a santa trindade de Deus, tornando-se também um único Deus. Em João capítulo 8, versículo 58, Jesus ele revela isso aqui é mencionado antes do nascimento de Cristo. Mas no capítulo 8, versículo 58 diz assim: disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, ele diz essas palavras assim como o Senhor falou para Moisés: eu sou. Para quem ainda não tem o discernimento ou a consciência da existência de Jesus Cristo e a sua veradicidade e daquilo que professamos a nossa fé, tanto na casa de Deus, como também nas nossas casas, no trabalho, onde quer que nós estejamos, nós temos certeza absoluta da existência de Jesus Cristo. Sabendo que o criacionismo, que é a teoria da criação, ela é muito mais evidente do que a teoria da evolução. Então, para servir ao Senhor, muitas vezes, amados, não está no emocional, mas está sim no racional. A racionalidade de você entender as palavras de Deus são mais produtivas que muitas vezes no emocional. Nós sabemos que Deus ele trata no todo do ser humano sobre nós. O Espírito Santo ele nos comove de trazer lágrimas, de trazer emoção, de trazer muitas outras coisas, porque somos homens. Mas na racionalidade da palavra de Deus podemos entender, podemos ver que tem muitos irmãos que quase não dão glória a Deus, não são aqueles que pulam, não são aqueles que falam línguas estranhas, mas eles têm a convicção da existência de Jesus Cristo. Mas tem aqueles que têm aquela evidência do Espírito Santo, que professam a Deus em línguas estranhas, que saltam ao redor da igreja, mas eles também têm a certeza, mas uma coisa é certa, que os dois estão certos, e eu sei, amado, que Deus, Ele está antes de todas as coisas. Se nós pegarmos de Gênesis e Apocalipse, Jesus estava lá. Mas e até então, pastor, por que nós fomos criados? Para que nós fomos criados? Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 28, versículo 14. Livro de Ezequiel, 28, do versículo 14 até o 17. Esta aqui é uma revelação ao profeta Ezequiel. O que aconteceu antecedendo esta criação. E Ezequiel vai descrever a queda de Lúcifer, um querubim ungido, que ocupava a posição de honra diante de Deus. E fala assim, versículo 14 e 17, ao 17: tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito eras nos teus caminhos. Vê que está no passado. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que fosse criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio e outras explicações das suas negociações, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado para o monte
do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Só até aqui. Então, antecedendo a criação do homem, estava lá Lúcifer. Podemos conjecturar assim, que significa anjo de luz, andando sobre as brasas ardentes, responsável pela adoração do Senhor, dito como um anjo muito belo, não fala que era o mais belo, mas muito belo no céu, a qual tinha uma posição privilegiada diante de Deus e diante dos outros anjos. Mas a sua vaidade, o seu interior, e podemos subentender que esta palavra diz que o diabo ele tinha autoconsciência, que Lúcifer tinha autoconsciência do que ele estava fazendo lá no céu, e que não era imposto, mas sim voluntário, não era obrigado, mas ele estava lá disposto a adorar a Deus, na beleza da sua santidade, mas ele se auto-engrandeceu de tal forma, que ele começou a negociar com os outros anjos, que ele seria melhor do que Deus, que estaria acima de Deus, ou se colocando, equiparando ao mesmo nível de Deus. Quem estava lá? Pai, Filho, Espírito Santo, contemplavam essa imagem, mas por causa dessa arrogância, por causa dessa vaidade, por causa dessa autoexaltação em seu coração, o Senhor que vê tudo, percebendo em Lúcifer, nesse tempo anjo de luz, ele foi expulso do céu para a terra, que ainda estava em formação. Lúcifer permitiu que o orgulho dominasse o seu coração, por causa da sua beleza, glória e sabedoria. Era um anjo muito douto, de conhecimentos esplêndidos, tanto é que ele teve a persuasão de convencer outros anjos de estarem ao lado dele. Daí o nosso cuidado, amados irmãos, que nós temos que ter como servos do Senhor, como obreiros da casa de Deus, como aqueles que servem ao Deus Altíssimo, que estamos vulneráveis muitas vezes às artimanhas do inimigo, aos seus laços que estão espalhados pela terra. Por isso que a palavra de Deus era bem clara, fala, você que está de pé, cuide-se para não cair, porque nós temos a própria queda, a queda que é feita por nós mesmos, porque às vezes tropeçamos por sermos homens, e tem a queda que ela é proporcionada pela ação do inimigo. E o inimigo, como diz a palavra de Deus, está ao derredor, não está ao redor, está ao derredor, procurando a quem possa tragar. E você, jovem, que é um escolhido de Deus, Deus está de olho em você, te protegendo, mas tem o inimigo das nossas almas que também está querendo te derrubar, mostrando laços, né, e talvez manjares, né, porque os laços do inimigo não são coisas tenebrosas, são coisas boas aparentemente aos olhos humanos, aparentemente a sua necessidade muitas vezes. Então isso tem que ter muita cautela quando nós servimos ao Senhor, porque o nosso inimigo, ele é sábio naquilo que ele faz também, e está nessa sabedoria, ele enganou uma parte dos anjos. Alguns dizem uma terça, não, é uma parte dos anjos foram enganados por ele, que está em Ezequiel 28, 17. Elevou-se no teu coração, com sua formosura, corrompeste tua alma, sabedoria, teu esplendor, por causa te lancei na terra diante dos reis e pus, para que olhem para ti. Em Isaías 14, se puder abrir para acompanhar, versículo 13 e 14, vai explicar isso. Isaías, capítulo 14, versículo 13 e 14.
que diz assim, isso Lúcifer, versículo 13, pelo que farei estremecer os céus e a terra se moverá no seu lugar, por causa do furor do Senhor dos exércitos, por causa do dia da sua ardente ira, em cada um será como a corça. Calma aí, viu 13, 14. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, diz o Lúcifer, exaltarei o meu trono, e o monte da congregação me assentarei à banda dos lados do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Ele estava se autoimpondo, que seria semelhante a Deus. Isso tudo está acontecendo, amado, antes da criação. Antes da formação do homem. Uma rebelião está acontecendo no céu. Em Tiago 4, versículo 6, fala que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então bem sabemos, meus irmãos, por causa dessa rebelião, Lúcifer foi expulso da presença de Deus, juntamente com os anjos que o seguiram. Isso está escrito em 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, que diz assim, pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno. E Lucas capítulo 10, versículo 18 fala, eu vi Satanás, aí já dizendo como Satanás, que quer dizer inimigo, caindo do céu como um relâmpago. O diabo foi expulso do céu, junto com os anjos, que se tornaram inimigos de Deus, e eles foram lançados ao inferno. Em Apocalipse vai falar que existem anjos que ainda estão aprisionados no Seol, no inferno. Tamanha é a sua braveza, a sua ira, que se eles forem soltos, destruiria a terra em poucos meses. Mas Deus não deixou que esse tipo de anjo, porque existe uma hierarquia de anjos que são militantes, que são anjos de lutas, e existem anjos mensageiros, que no caso só são mencionados 3 anjos na Bíblia. Não existe anjo Rafael, anjo não sei o quê. É mencionado Miguel, é mencionado Gabriel e é mencionado Lúcifer. Desses anjos, Gabriel, mensageiro, Miguel é um guerreiro. Porque nós sabemos que Daniel, quando estava em oração, a sua oração chegou até a Deus. Sua oração chegou imediatamente até a Deus. Mas houve uma contenda nos ares, que Gabriel ele não conseguia, todos conhecem essa história, né? Não conseguia levar a bênção, a resposta até Daniel. E Deus teve que intervir com Miguel. E Miguel significa quem é como o Senhor. O principado da Pérsia, não era Lúcifer que estava ali barrando Gabriel, era um principado, que não sabemos o nome. Um regente de uma localização. Na época, a principal nação, a nação mais importante e a maior em termos bélicos e educacionais, era a Pérsia, hoje localizada no Iraque. E aí existia esse anjo que impedia que os mensageiros chegassem até essa terra, porque não era uma terra de Deus, não era Israel, mas estava cativo alguns filhos de Israel naquela terra. E Daniel orando, a sua oração não foi atendida imediatamente, porque existia uma barreira espiritual. Essa barreira espiritual ela foi rompida quando Deus enviou a Miguel, quer dizer, quem é como o Senhor. E quando Gabriel chega até Daniel, ele explica a tal situação, fala, eu fui barrado no caminho. E muitas vezes, por isso que Deus fala, esperei com paciência do Senhor, porque Ele já ouviu o meu clamor. Deixa acontecer. O Senhor sabe de todas as coisas. Devemos manter a nossa vida na centralidade de Deus, no centro da vontade de Deus.
E assim, para vocês entenderem que esses anjos conhecem a Jesus muito antes da formação do homem, existe uma passagem que quando Jesus atravessa o mar junto com os seus discípulos e encontra um homem que também não é mencionado o seu nome, chamado endemoniado de Gadareno, a localização. Preste bem atenção nessa situação, amada. Quando Jesus ele atravessa o mar, ele chega e se depara com aquele homem, mas na verdade não é Jesus que vai até o homem, é aquele homem que vai até Jesus conduzido por muitos e muitos demônios que estavam empossando aquele homem. E eles chegaram, e a primeira coisa que eles fizeram, eles se ajoelharam. Através da vida do homem, se ajoelhou, adorou, prestou reverência. Os demônios, amados, não são anjos, adorou, aleluia, a Jesus. A Bíblia menciona bem assim, e eles falam bem assim: por que vieste nos atormentar antes do tempo? Porque eles já sabem das profecias que irão ser cumpridas, aleluia. E eles pedem, né? Jesus, não nos deixa aqui, deixa que nós vamos até os porcos. Sabe por que Jesus permitiu a ele ir até os porcos? E porque os porcos se lançaram do penhasco para a morte? Porque todo demônio, ele quer matar o ser humano. Talvez você não saiba disso. Todos os demônios, eles querem destruir qualquer ser vivo e ser humano. Só que eles são impedidos, porque só pode fazer com a permissão de Deus. Você pode ver que quando tem uma pessoa endemoniada, a primeira coisa que ela vai procurar é um escape, um pulo, é ser atropelado. Não sei se vocês já se depararam com algum endemoniado dessa maneira. Eu encontrei um endemoniado na rua, ele estava correndo diretamente para a rodovia, para que ele fosse cometido, entre aspas, de um suicídio, não, mas seria um assassinato espiritual. E assim, amado, o Senhor Jesus permitiu que eles fossem para aquela manada de porcos. E aquele homem foi liberto imediatamente, que tanto é que ele queria servir ao Senhor e seguir ao Senhor daquela forma. Deixa que eu te siga, Senhor, porque ele foi curado da sua alma e do seu espírito imediatamente. E o conhecimento que a palavra nos traz, mas traz sã doutrina, sabedoria divina e conhecimento certo de seguir ao Senhor para sempre, aleluia. Eu digo para você, amado, que quando você conhecer as Escrituras aprofundadamente, você nunca irá se desviar da presença do Senhor. Quando você tiver um encontro real com Jesus Cristo, você nunca irá se desviar do Senhor. Você nem cogitará colocar os pés no mundo, aleluia. Porque tamanha é a grandeza de Deus sobre a vida de cada um de nós, amado. Tão especial é essa noite de você estar aqui ouvindo a palavra do Senhor. Tão especial é essa noite, amado, de você estar aqui na presença de Deus. Geralmente quando eu estou pregando eu peço para fazer eu pedi para não fazer, e ainda não, calma aí. Porque eu quero que você preste bastante atenção nestas palavras, que irá mudar a trajetória da sua vida, aleluia. Irá mudar a trajetória, amado, dos seus passos. As importâncias deste mundo, amado, não serão tão importantes assim. Eu não digo que você vai deixar de estudar, não, você vai ser o melhor estudante dessa terra. Eu não digo que você vai deixar de trabalhar, não, você vai ser o melhor trabalhador dessa terra. Eu não digo que você vai deixar mais de visitar seus parentes de alguma festa formal que for pedido, você vai lá e vai representar o Senhor naquela festa, naquela vizinhança, ou naquela parentela sua. Mas eu digo uma coisa importante, amado, nunca parte da sua boca o livro dessa lei. E amado, medita nela de dia e de noite, para que prudentemente conduzas aonde quer que andares, assim diz o Senhor, como diz para Josué, aleluia. Você vê a grandeza de Jesus nessa terra, anda sobre as águas, acalma tempestades, cura enfermos, liberta os oprimidos, restaura feridas.
não devemos deixar de agradecer. Não há tempo, amado, para brincar de ser crente. Não há tempo, amado, para brincar de vir para a igreja. Não há tempo, amado, para ficar ainda pensando do que o irmão fez, do que não fez. Concentre apenas em servir ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua força. Muitas coisas podem ser contrárias, querendo te barrar, querendo te parar, mas eu digo, continue, meu irmão, porque a vitória é muito grande. Aleluia. A vitória da nossa vida é inigualável, uma das coisas dessa terra. É algo que está acima do plano terreno, é algo que ninguém pode entender, é algo que está acima das coisas que o homem pode entender, meu irmão. Aleluia. É soberana. É por isso que os discípulos, quando eles se converteram após a morte de Jesus, eles decidiram servir ao Senhor até a morte. Porque caiu sobre eles o discernimento daquilo que era do céu, daquilo que era verdadeiro, que era ação para a nossa alma, nosso espírito e a nossa vida. Então, amado, continue, não pare, vale a pena cada segundo, cada minuto, cada dia, na presença do Senhor. Nada deste mundo pode superar isso. Após a queda de Lúcifer, pode colocar a criação do homem, amado. Deus estabelece seu plano eterno. Aleluia. Quando Deus, eu vou conjecturar aqui. Conjecturar quer dizer que vou explanar algo que poderia ter acontecido. Não temos certeza. Poderia. Quando o diabo ele foi expulso do céu. Os anjos foram expulsos, os anjos que pecaram contra Deus foram expulsos para o inferno. Eu creio que Deus se levantou, juntamente o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e falou assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Tem um propósito muito grande, amado, na minha e na tua vida, na vida de todos que estão nessa terra, muito além daquilo que a gente possa imaginar. Ele fala, façamos, mas conforme a nossa semelhança. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. O Senhor escolheu seres pequenos, dependentes, frágeis, para carregarem, meu Deus, a responsabilidade da adoração verdadeira. Quem era responsável? Era Lúcifer. Ele tinha a responsabilidade de adorar o Senhor. Ele tinha a responsabilidade de engrandecer o nosso Deus. Mas sabe o que Deus fez? Não vou colocar esses anjos, eu vou colocar alguém menor, que não me conhece ainda de vistas. Aleluia. Talvez me conheça só de ouvir falar. Eu posso ter certeza, mas que muitos aqui ainda não tiveram uma experiência com Deus. E se não tiver também, não tem problema, meu irmão, basta crer. Uma teofania, né? Esperamos que apareça uma escada do céu, que um anjo venha falar, eu sou o anjo de Deus. Esperamos que aconteça algo tremendo, mas não precisa disso, você vai entender. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo já vai habitar em você e vai te revelar as coisas profundas e ocultas. O homem não foi criado apenas para existir. Muitos gnósticos, né, falam, o homem nasceu, viveu, morreu, acabou. Não é assim não. Mas para viver em comunhão com Deus e refletir a sua glória na terra. O homem ele foi criado para ser amigo de Deus, para viver uma eternidade. O propósito era para viver uma eternidade aqui nessa terra. Mas como não é compreensível para os nossos intelectos, Deus já sabia que Adão ia pecar, que Eva ia pecar. Deus já sabia de todas essas coisas. Mas antes que acontecesse o pecado, para vocês entenderem que o diabo já tinha sido lançado, quem que estava lá para enganar a Eva? A serpente
a serpente que era Lúcifer, o diabo, Satanás. E Deus tinha colocado, ó, desta árvore aqui vocês não podem comer fruto algum. De todas vocês podem fazer o que quiser. E o diabo chegou lá com a sua sabedoria, enganou a mulher, que enganou o homem, comeram do fruto, ficaram em pecado, foram expulsos do paraíso. Deus escondeu. E assim a primeira aliança foi quebrada. A segunda aliança ela foi restaurada entre Deus e o homem através da aliança abraônica, antes conhecido como Abrão. Mas Deus falou assim: te farei de ti uma nação. Dessa nação, amada, Ele falou que terá uma multidão, muitos, tantos como as estrelas do céu, assim como areias da praia, seriam os descendentes de Abraão. Diretamente ou indiretamente, nós somos, pela misericórdia de Deus, e podemos profetizar assim, teologicamente, praticando assim. E Deus restaura a segunda aliança. Sai da tua terra, sai da tua parentela, forma a sua família, etc. A gente sabe da história de Abraão. Antes Abraão, pai das nações. E ali a gente percebe que o inimigo ele está tramando contra todas aquelas ocorrências. Antes teve também a aliança com Noé, né? Antes de Abraão. Mas o que eu quero mencionar aqui, amados, já quase concluindo, é que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Aleluia. Vocês sabiam que Jó teve alguma experiência com Deus? Não. Jó encontrou com algum anjo? Não. Jó, que eu vou falar aqui, mas não pense como algo pejorativo, mas como algo explicativo. Jó falava em línguas estranhas? Não. Jó recebia o Espírito Santo naquela época? Não. Jó decidiu servir ao Senhor. Ele decidiu servir a Deus. Que eu quero que você traga no seu coração: decida servir ao Senhor. Existiam umas qualidades extraordinárias na vida de Jó: integridade, retidão, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó não servia por interesse, não servia por milagres, não servia por recompensas. Ah, mas ele era rico. Não, ele não servia por isso. Sua fidelidade permanecia mesmo ao silêncio, à dor e às perdas. O próprio Deus testemunhou sobre a fidelidade de Jó. Quando ele testemunhou? Porque Deus se depara com o diabo e ele pergunta para ele: de onde vens? Ele fala: eu venho de rodear a terra. Deus faz uma pergunta, vou colocar entre as capciosas. Subentende-se que ele já sabia o que o diabo estava fazendo, porque Deus, logo quando ele faz a pergunta, ele já menciona: viste lá meu servo Jó? Aleluia. Porque ele estava de olho na vida de Jó. Sabe por que estava de olho na vida de Jó? Jó, toda madrugada ele sacrificava por todos os seus filhos e toda a sua família. Por cada filho ele ia lá e sacrificava, entregava uma adoração a Deus e uma oração. Ele ia lá, orava e entregava. Os filhos não sei como estavam andando, mas Jó ele fazia em retidão, mantendo e cumprindo um homem ali ao Senhor. Religioso? Não, temente a Deus. Não é religiosidade, amado. Não é, amado, costume. Não é apenas hábito. Não é, amado, uma prática.
é consciência de existe um Deus que formou todas as coisas. É consciência absoluta que Ele está fazendo certo, indiferente das circunstâncias, do que irá acontecer, o que virá, o que aconteceu. Ele sabe que existe um Deus que fez todas as coisas. Existia ensinamento teológico naquela época? Não tinha. Ele conhecia as histórias. Quando Deus permite que o diabo toque na vida de Jó, ele fala: você pode tocar em tudo, só não toca na vida dele. Que tudo que acontece na nossa vida só é permissível por Deus. Se algo está acontecendo na sua vida, amado, pelo menos nessa parte, tem que ter a permissão de Deus. Existe quando nós se afastamos de Deus, perdemos o contato com Deus, mas mesmo assim existe a permissividade de Deus. Então é melhor, amado, estar no centro da vontade de Deus, entendendo o que Ele está permitindo, do que eu estar fora e não saber o que está acontecendo. Fique no centro da vontade de Deus. Permitiu, pode tirar tudo que ele tem. Tirou os filhos e deixou a esposa. Obrigado, irmão, que trouxe. E o que aconteceu, amado, que isso, como todos conhecem, tudo foi retirado. Tudo foi retirado. A mulher, por estar abalada, creio assim, ela vai lá diante de Jó e fala: ó, porque acreditamos que só Jó serviu ao Senhor ali. Vai lá, amaldiçoou o teu Deus e morre, porque perdeu tudo. E muitas vezes é assim. O acusador, não estou dizendo que é a mulher, mas o inimigo das nossas almas, está tudo acontecendo ao contrário na sua vida, tudo parece estar dando certo, e ainda chega aquele infeliz usado pelo inimigo e fala: olha, é crente? Falou que é cheio de proteção de Deus, não sei o que. Eu tenho tudo. Às vezes até ele vai lá e fala: eu tenho tudo e você não tem nada. Quem não tem nada são eles. Aleluia. Porque onde nós vamos morar, as ruas são de ouro e os muros são de cristais. Aleluia. Não diga eu não tenho nada, amado. Diga sempre: eu tenho tudo. Eu tenho aquele que criou os céus e a terra. Antes de tudo, Ele já me conhecia. Aleluia. E a cristocentralidade dessa palavra, amada, ela diz que o Senhor te conhece antes que você fosse formado no ventre da sua mãe. Aleluia. Existe uma complexidade tão grande, amado, nas coisas de Deus, e também umas coisas tão simples que são extraordinárias. Nós conhecemos a palavra do Senhor, e isso aí foi um tapa na cara do diabo feito pelo Senhor, quando ele falou: viu lá, meu servo Jó? Sabe por que ele falou isso para ele? Que ele estava derrando, porque ele tinha aquela função de adorar a Deus, e estava diante de Deus, mas procurou ser melhor do que Deus, com altivez, com soberba, com autoexaltação. E Jó, sem conhecer a Deus, sem teofania, sem milagre, quando perdeu tudo, que ele falou: do pó eu vim, do pó eu voltarei, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Na nossa pequenez, na nossa, amada, inferioridade física, na nossa, amado, inferioridade mental, talvez o nosso baixo intelecto, talvez, amado, nossa pouca estrutura, talvez nosso pouco dinheiro, talvez a nossa inferioridade não é inferior diante de Deus, porque você foi chamado para ser um adorador verdadeiro a Deus, indiferente de todas as coisas. E diferente de qualquer coisa, amado, continue a adorar ao Senhor, continue a buscar a Deus. Esse era o exemplo de Jó, amado, que Deus, ele fez questão de dar esse tapa na cara do inimigo. Abacuque, ele fala: ainda que a figueira não floresça, ainda que
não há vacas nos currais, ainda que o fruto da oliveira minda, todavia eu me alegrarei no Senhor. E o chamado cristão, amado, João capítulo 4 versículo 23 diz, olha a revelação que Jesus dá àquela mulher que estava no poço: mas a hora vem, e é agora. Em outras versões está, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Aleluia! Deus continua procurando adoradores sinceros, pessoas que vivam sua palavra, que guardem os seus mandamentos, que permaneçam fiéis independente das lutas. Adorar em espírito e verdade, amado, é viver uma entrega genuína, não apenas nos cultos, mas diariamente. Em João capítulo 14, 15 diz: se me amais, guardarás os meus mandamentos. Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aleluia. Romanos capítulo 12, 11 fala este versículo: assim como o Jó permanecer fiel, somos chamados a permanecer firmes até o fim, sabendo que fomos criados. Por quê? E para que fomos criados? Fomos criados para o louvor e a glória de Deus. Você pode se colocar de pé. Você pode virar para o irmão que está do seu lado e falar assim: ó, você foi criado para a glória de Deus, querido. Você foi criado para a glória de Deus. Então não se preocupe. Coloca a sua mão no seu coração. Fala para o Senhor nessa noite: eu preciso de Ti, Senhor. Fortalece a minha vida. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que Tua presença aumente. Quem precisa de uma oração, amado, restaurar sua aliança, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Mas venha sem medo, venha sem medo. Eu me rasgo, declare, por inteiro, faço tudo. Vem todos os jovens pra cá, mas vem novamente, nós vamos orar junto. Eu mergulho na minha, peço que se eu passar pelo fogo, declare na Tua fumaça de glória, longe, não sei mais viver. Não sei mais viver.
unção de Deus, receba a unção de Deus. Não sabe, oh, recebe em nome de Jesus, recebe em nome de Jesus, recebe em nome de Jesus. Clama. Oh, recebe em nome de Jesus. Declare santo. Recebe em nome de Jesus, recebe em nome de Jesus, recebe em nome de Jesus, receba a unção do Deus em nome de Jesus, recebe em nome de Jesus, recebe em nome de Jesus. Santo, santo, recebe em nome de Jesus, recebe em nome de Jesus a unção de Deus. Receba a estrutura do Senhor, para que não desvie nem para a esquerda nem para a direita, mas permaneça firme no Senhor. Ele é santo, 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 santo. Declare glória. Recebe em nome de Jesus, 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 recebe em nome de Jesus. Declare glória mais uma vez. Recebe em nome de Jesus, 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 receba em nome de Jesus a unção de Deus. Recebe em nome de Jesus, 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 recebe em nome de Jesus. E quem já pisou, e quem já pisou em outro lugar, de pé, clama pela, declare mais uma vez, e glória a Deus. Glória a Deus. Cadê a Adriana? Amém. Você está alegre? Diga assim, aleluia. Olha, nós ouvimos a palavra de hoje, hein? Cuidado com a rebelião. Olha, cuidado com a rebelião. A rebelião derrubou um anjo, querendo ser melhor. Olha, queria ser semelhante a Deus. Você vai sair dessa noite aqui querendo ser humilde. Amém? Cuidado com o rebelde, que o rebelde arrasta todo mundo para o mal. E se você anda com rebelde, você também vira rebelde. Diga assim, misericórdia. Então, ó, você vai sair daqui vitorioso, amém? Você vai andar com quem é obediente, amém? Você vai glorificar a Deus com aquele que obedece, amém? Não se associe com gente que é rebelde. Rebelde arrasta para o mal e vai levar você junto. Então vamos guardar essa palavra hoje maravilhosa. Amém, jovem? Você é bênção, então permaneça na bênção. Deus te chamou, então receba a bênção de Deus. Cuidado com a rebeldia, não é? Para que você seja uma pessoa abençoada em tudo que fizer. Estenda sua mão para cá. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito esteja com cada um de nós. Todos digam amém. E amanhã tem escola dominical, hein? E se Deus é por nós,